dicionário, ela significa a arte e a ciência de combinar os sons de modo agradável ao ouvido. Na prática, pode ser considerada uma manifestação artística que canta e encanta. Eu estou falando da música. E ela foi o tema central de um grande debate no plenário do Supremo. Mas afinal, quem produz ou interpreta canções precisa ter uma carteirinha da Ordem dos Músicos do Brasil para exercer a atividade? Todos os ministros do STF entenderam que não. A arte é livre e não pode sofrer qualquer tipo de intervenção do Estado. Vamos lá, tudo bem? Eu só quero me divertir. A Ordem dos Músicos do Brasil, a OMB, foi criada pela Lei 3.857, de dezembro de 1960. Sancionada pelo então presidente Juscelino Kubitschek, o objetivo da lei era exercer em todo o país a seleção, a disciplina, a defesa da classe e a fiscalização do exercício da profissão do músico. O músico, antes da criação da lei, ele era muito penalizado, ele era considerado, vamos dizer, quase que um marginal. Então ele ia tocar na noite, vinha a polícia, prendia o músico, era uma coisa absurda. E o músico, ele para poder trabalhar na noite, antes da criação da lei, ele tinha um documento que ele tirava na delegacia de polícia, e esse documento era o mesmo documento, desculpe a expressão da palavra, que as prostitutas usavam. E o Cartola, o Cartola e vários outros, virou mexeu, estava sendo preso. Então, com a criação da lei, o músico passou a ter uma proteção. Com a norma, para exercer a profissão, o artista tinha que se filiar à entidade de classe, pagar uma anuidade e fazer uma prova prática e teórica para tirar a carteirinha de músico. Quem não se enquadrasse nas regras previstas em lei, poderia ser impedido de cantar. Os homens se perguntaram por que não desembarcaram em São Paulo. O Brasil tem hoje mais de 60 profissões reconhecidas. Entre elas, a medicina, a engenharia, a advocacia e a música. Além de lei específica, essas carreiras são disciplinadas e fiscalizadas por conselhos, que cobram pela filiação do profissional. A Ordem dos Músicos do Brasil, por exemplo, cobra R$ 135 por ano de cada associado. E, em troca, além de exigir a filiação do músico na OMB para que ele possa fazer shows, a entidade também oferece uma série de benefícios. Com esses R$ 135, por exemplo, em São Paulo, 50 deficientes visuais que estudam música de graça. Temos o curso de canto, temos o curso de editoração de música por computador, para escrever partitura, essa coisa toda, para o músico se atualizar. Consultório dentário gratuito para o músico. Fonoaudiologia. E um psicólogo, para cuidar desses nossos colegas que, às vezes, em virtude da profissão, caem no vício da droga, né? Este advogado constitucionalista acredita que, ao regulamentar a profissão, a lei tinha outras pretensões, além de proteger os direitos dos músicos. Na década de 60, quando a norma entrou em vigor, o país vivia sob o regime da ditadura militar. Se acusa que essa legislação foi exatamente no momento de tolher a manifestação cultural, porque nós vivíamos um regime fechado, tal qual o jornalismo, também era feita essa exigência, por quê? Porque com isso você controlava as manifestações culturais, que na realidade se descambavam, e até hoje continua sendo assim, para uma manifestação política, evidentemente, né? E sob o argumento de regulamentar a cultura, na realidade você estava regulamentando a manifestação política. O maestro Roberto Bueno, que preside a Ordem dos Músicos do Brasil, seccional São Paulo, esclarece que o único sentido da lei sempre foi de defender a categoria e regulamentar uma profissão marginalizada na década de 60. A Ordem dos Músicos não cerceia o trabalho de ninguém. A Ordem dos Músicos não vai ver o que você está tocando na casa de ninguém. Por exemplo, nós estamos nesse teatro aqui.
A Ordem dos Músicos não vem aqui, falou, meu, você não pode tocar esse pagode aí, ou você não pode tocar essa música sertaneja. É a liberdade de expressão, a liberdade da arte, da musicalidade do sujeito. Cada um toca o que quer e o que quer. A Ordem dos Músicos não está preocupada com o que o sujeito está tocando. Brasília, periferia. Brasília, periferia. A Ordem dos Músicos está preocupada com o quê? Com os seus direitos, os seus deveres e as suas obrigações. O artigo 25 da Constituição Federal diz que é dever do Estado garantir a todos o acesso à cultura. Mas se a cultura é um direito do cidadão, o que será que eles pensam sobre isso? O músico deve ter uma carteirinha ou se filiar a uma entidade para poder exercer a profissão? As pessoas já nascem com o dom, né? Eu acho que tem que ter uma carteirinha, como se fosse um advogado, sim, né? Tem que ter uma carteirinha, tem que ter um estudo, mas o músico não. O Brasil precisa resgatar muita cultura aqui no Brasil e a cada momento que a pessoa inventa uma burocracia dessa daí, se torna mais difícil para o pessoal. É muito difícil para nós que somos autores, cantores, poetas, entender que a gente tem que estar com recibo eletrônico, né, para exercer nossa profissão. O rapper e escritor brasiliense Gog compõe e é cantor de hip hop há mais de 25 anos. Brasília, periferia. Santa Maria é o nome dela. O artista sempre teve a carteirinha de músico profissional emitida pela Ordem dos Músicos do Brasil, mas conta que foi difícil conseguir o documento. Eu sou cantor de rap e o hip hop, eles são 4 elementos, né? O rap, o grafite, o break e o DJ. O rap, ele não é considerado música e o DJ não é considerado instrumentista. Então eu tenho uma carteirinha de canto popular. Eu tive que cantar a música do Tim Maia, né? Quando eu fui tirar a minha carteirinha da Ordem dos Músicos, eles não aceitaram, né, eu cantar uma letra de rap. As minhas músicas são conhecidas, consagradas, que embalam a geração, mas a Ordem dos Músicos, ela não teve essa sensibilidade. Mano Brown não existiria sem o rap, sem esse canto falado, Taíde, DJ1, né, e toda uma geração, Câmbio Negro, vários grupos aí que fazem história que hoje, né, são MV Bill. Rap nacional é coisa séria e a periferia de Brasília ganhou ideia. Este vendedor de instrumentos musicais, que era cantor nos anos 90, acredita que o documento é importante. Se eu voltasse para a ativa, com certeza iria renovar minha carteira novamente, porque é um certificado que a gente tem, né? É uma coisa que vale. É como você fazer um curso de informática ou carteira de habilitação. Ele abandonou a carreira depois que se casou e teve filhos, mas enquanto se apresentava em bares e casas noturnas de Brasília, sempre exibiu orgulhoso a carteirinha de músico profissional. Hoje o documento ficou apenas na lembrança, já que ele só canta e toca na igreja. Cura-me, transporta meu ser, me cobre com manto. Para eu poder limitar qualquer direito, dentre eles, o exercício de uma profissão que é um direito assegurado de forma ampla, não absoluta, mas ampla, eu vou ter que fazer um cotejo, uma comparação entre a limitação, a profissão que eu quero limitar e a justificativa dessa limitação. Então, se eu pego, vamos pegar o exemplo clássico da limitação que ninguém discute, limitação ao exercício do trabalho da profissão de médico. É limitado. Limitado a quem? Aquele apenas que tem um curso superior e que faça residência médica para a profissão ser exercitada naquela especialidade. No que diz respeito especificamente aos músicos, aí não, aí aquele cotejo que nós fazemos entre a liberdade profissional e um eventual prejuízo que possa haver por um má exercício profissional, não vejo absolutamente nenhuma justificativa. Acho que se o cara não tiver dom para cantar, a carreira não vai para frente, né? Mas é importante, até porque essa carteirinha comprova que realmente, além do cara ter dom, está preparado. O assunto divide opiniões nas ruas, na música, no direito. Em pauta, a liberdade de expressão e a liberdade do exercício profissional. Antes de chegar à mais alta corte do país, o assunto já tinha sido debatido em outras instâncias do Poder Judiciário.
A decisão do STF, que dispensou os músicos do registro profissional, foi em agosto de 2011. Mas o processo que deu origem à discussão é antigo. Começou a ser julgado em 2001 na Justiça de Santa Catarina. Em 2005, foi analisado pela segunda turma do Supremo. Mas, na época, os ministros decidiram enviar a matéria ao plenário. Debate sobre arte, cultura, liberdade de expressão. Depois do intervalo, você acompanha todas as discussões no plenário sobre o processo que envolveu a obrigatoriedade da carteirinha do músico para o exercício da profissão. O programa Grandes Julgamentos do STF volta já. O programa Grandes Julgamentos do STF de hoje é sobre o processo que discutiu a obrigatoriedade do músico ter que se filiar à Ordem dos Músicos do Brasil para poder exercer a profissão. A Corte julgou o caso concreto de um artista de Santa Catarina que, sem o registro na Ordem, foi impedido de cantar. Mas, com a decisão favorável aos músicos, o julgamento pode abrir precedente para outros artistas em casos idênticos. O Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil de Santa Catarina foi o autor do recurso extraordinário julgado no Supremo. A entidade recorreu à mais alta corte do país, porque o recurso já tinha sido negado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No Supremo não foi diferente. Em votação unânime, o plenário dispensou o músico do registro profissional. A relatora do processo, ministra aposentada Ellen Grace, foi seguida por todos os integrantes da Corte. Asseguro que a liberdade de exercício profissional está registrada com todas as letras no inciso 13 do artigo 5º, é quase absoluta. Qualquer restrição a ela só se justifica se houver necessidade de proteção do interesse público. Por exemplo, pelo mau exercício de atividades para as quais seja necessário um conhecimento específico, altamente técnico. Ou ainda alguma habilidade já demonstrada, como é o caso dos condutores de veículos. As restrições que se faça ao exercício de qualquer profissão ou atividade, portanto, devem obedecer ao princípio da mínima intervenção. Para essa intervenção há de se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A necessidade não ocorre, nesse caso, segundo me parece, em relação à música. Este foi um dos últimos julgamentos da ministra Ellen Grace no plenário do Supremo. Depois de 11 anos na Corte, ela se aposentou no dia 8 de agosto de 2011, exatamente uma semana depois dessa sessão. Não há qualquer risco de dano social. Não se trata de uma atividade como o exercício da profissão médica ou da profissão de engenheiro ou de advogado. Ela é uma arte em si. A música é praticamente algo sublime, próximo da divindade, diríamos assim, de modo que ela tem esse talento para a música ou não se tem. Infelizmente, alguns, como eu, não tem nenhum, mas ainda assim gostamos de ouvir. Integralmente o voto do Ministério da Igreja na forma também do parecer exaustivo do Ministério Público, exarado e subscrito pela eminente procuradora Sandra Curó, aqui presente. Ministro Carlos. Também, presidente. Carlos Lewandowski. Eu acompanho integralmente o belo voto da ministra Ellen Grace, acrescentando que o artigo 215 da Constituição garante a todos os brasileiros o acesso aos bens da cultura e as manifestações artísticas inegavelmente integram este universo. A Constituição, no inciso 9 do artigo 5º, deixa clara a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. E no caso da música, sem dúvida que estamos diante de arte pura, talvez da mais sublime de todas as artes. Se eu tenho para mim que a exigência dessa inscrição no instituto, numa autarquia reguladora da chamada profissão do músico, implica um cerceamento
dessa criação, dessa liberdade de criação, que deve ser, né, protegida pelo direito, como de fato é protegida pela Constituição. O ministro Carlos Brito, jurista e um grande poeta, autor de vários livros, foi lembrado pelos ministros em vários momentos da sessão. Vossa Excelência é um conhecido e bem dotado poeta. Imaginou se houvesse uma ordem brasileira dos poetas, Vossa Excelência pudesse exercer o seu mistério dos pintores, dos escultores, pintores, escritores. Esse cerceamento, ainda que oblíquo, me parece contraindicado. E além do já conhecido ministro e poeta Carlos Brito, a Suprema Corte tem também um outro artista no colegiado. É o ministro Luiz Fux, que toca bateria nas horas vagas. Uma explanação muito exaustiva de pontos de vista sobre todas as constituições e essa liberdade profissional. Há pessoas que são artistas e, ao mesmo tempo, têm uma profissão regulamentada. Falamos no próprio, não que é o musicista, Vossa Excelência. Que talvez o julgamento fundante entre nós da doutrina da proporcionalidade, da relatoria do ministro Rodrigues Alckmin, já invocava a ideia de que aqui nós estamos diante, no inciso 13 e na norma que a precedera, de uma reserva legal qualificada. Se exige que a intervenção do Estado somente se dê quando, de fato, se impuser algum tipo de tutela. No caso, salvo engano, discutia-se a regulamentação da profissão de corretor de imóvel. Não é? Portanto, e ali se dizia, por mais que seja, como qualquer outra profissão, uma profissão relevante, não se configura uma situação tal de risco para a coletividade que justifique a tutela ou a intervenção estatal. Há, digamos, um princípio que deve ser considerado. É a questão da chamada, aspas, danosidade, não é, resultante do desempenho de certa atividade profissional. Se, pelo exercício de certa atividade, não há periclitação para o interesse público, esse simplesmente não é afetado, então não se justifica aquilo que pode ser considerado um excesso de regulação normativa por parte do Estado. E esses excessos ocorrem, falou-se aqui, mas na verdade isso já se verificou na década de 80 ou década de 90. Acho que década de 80, quando o ilustre parlamentar federal apresentou o projeto de lei ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados especificamente, regulando a profissão de escritor. Regulando a profissão de escritor. Exatamente. E é evidente que não tem sentido, tal como no caso da liberdade artística, né, em relação à atividade musical, impor-se essa intervenção do Estado que se mostra tão restritiva. Daqui a pouco teríamos um concurso para músico e a seleção entre o bom e o mau músico a partir de critérios estatais. Durante o voto, o ministro Marco Aurélio criticou o fato da Ordem dos Músicos do Brasil ter várias filiais no país e cobrar a anuidade dos associados. Nós sabemos que existem no cenário jurídico autarquias corporativistas criadas por lei com a previsão de recolhimento dos filiados para o exercício profissional. Mas não é o caso da Ordem dos Músicos do Brasil. Não se tem notícia de uma lei criando a ordem como um verdadeiro conselho e muito menos de norma prevendo a necessidade de aqueles que estejam compreendidos pela
atuação musicista virem a se filiar e a contribuírem para esse mesmo conselho. Se houvesse essa lei, nós teríamos uma situação jurídica como é a situação jurídica dos conselhos em geral, Conselho de Medicina, Conselho de Engenharia, Conselho dos Representantes Comerciais e até da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu também acompanho a douta Maria, que já está, enfim, a unanimidade dos votos até agora proferidos. Gostaria apenas de fazer duas observações. A primeira delas é que me reporto fundamentalmente as razões que adiantei no julgamento da exigência de diploma de jornalista, onde acentuei que só se justifica a intervenção do Estado para restringir ou condicionar o exercício de profissão quando haja algum risco à ordem pública ou direitos individuais, etc. No caso aqui, desafinar pode ser um dano, mas é juridicamente irrelevante. Canta comigo, balança, se entrar na dança não pode parar, oi mulher. Como o tema é recorrente na Justiça, no final do julgamento, o presidente do Supremo determinou que os ministros da Corte estão autorizados a decidir monocraticamente matérias idênticas com base nesse precedente. Ficam os ministros autorizados a decidir matérias idênticas monocraticamente. Está suspensa a sessão por 20 minutos. Vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí. Veja no próximo bloco a repercussão da decisão do Supremo. Entenda como fica agora a situação dos músicos profissionais e aqueles que não têm registro na Ordem dos Músicos do Brasil. O programa de hoje é sobre a decisão do Supremo que afastou a obrigatoriedade do músico ter que se filiar à Ordem dos Músicos do Brasil para exercer a profissão. A decisão do STF foi unânime. O maestro Roberto Bueno, que preside a Ordem dos Músicos em São Paulo, acredita que a falta da exigência de filiação na entidade de classe pode beneficiar empresários de casas noturnas que contratam artistas na informalidade. Quando o Supremo dá uma sentença dessa, ou o juiz de primeira instância dá uma liminar para o músico, não estou desobrigando ele de tudo, ele está colocando o músico na clandestinidade. O que existe, infelizmente, por trás desse julgo todo de quererem acabar com a ordem, dizer que a ordem não precisa, isso, aquilo, são os interesses dos grandes empresários que cuidam da música. Esse é que é o problema. São esses músicos que dependem de tocarem na noite e são explorados, infelizmente, em todos os termos, dizeres e condições. Se o músico sair dali à noite e morrer na porta do sujeito, ele não tem direito a nada. O Supremo não declarou a inconstitucionalidade da lei que instituiu a Ordem dos Músicos do Brasil em 1960. Mas com o posicionamento da Corte, os músicos não podem ser impedidos de cantar. Sinto o poder me tocar nas mãos do grande eu sou, chuva de bênção virá. A discussão chama atenção para um outro debate, a qualidade da música no país. Quem é a favor da filiação do artista na Ordem dos Músicos do Brasil acredita que a falta de qualificação pode refletir na baixa qualidade dos profissionais. Realmente a música no Brasil é uma porcaria. São músicas, a maioria são pornográficas, que incentivam as crianças, né, os adolescentes, outras marginalizam, levam para o lado do crime, de uso de droga. Agora tem música assim que não precisava estar sendo fabricada, tipo aqueles funk. Funk é um ritmo legal, mas tem umas letras que ninguém merece de verdade. A qualidade da boa música brasileira que está exposta é o que está colocado na televisão, nas grandes mídias. Então, eu acredito que os holofotes estão voltados para uma qualidade de música que não é a que a gente queria que permeasse o Brasil, né? A polêmica em torno da obrigatoriedade de filiação à Ordem dos Músicos do Brasil não deve parar por aí. Em breve, o Supremo vai voltar a analisar a matéria.
Isso porque tramita na Corte uma ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que contesta 22 artigos da Lei 3.857, de 1960, que criou a OMB. A ação foi protocolada pela Procuradoria-Geral da República. O Supremo ainda não analisou como é que um camarada gasta, às vezes, 10, 12 mil reais para ir levar uma ação que começa no zero para ir até o Supremo, para não querer pagar. Ele gasta no mínimo 10 mil reais, 12 mil reais, às vezes com advogado. E ele não quer pagar 135 reais por ano. Gente, tem alguma coisa errada. Porque a música, no Brasil, é considerada a segunda maior economia, depois do petróleo. Por quê? O petróleo, o que é? É físico. O músico é que produz esse trabalho. Só para você ter ideia, não foi feito o Rock in Rio? Sabe quanto gerou de renda isso para o Estado lá e tudo mais? 170 milhões de dólares. Claro que quando ele julgou dos jornalistas, quando ele julgou dos músicos, isso já vai frear uma imensidão de situações que seriam potencialmente levadas ao Supremo. Em que ele, se ele diz para o músico não, se ele diz para o jornalista, que é até questionável, então eu não vou lá para o office boy, eu não vou lá para a secretária, mas eu acho que eu vou lá, por exemplo, para o motoboy, porque coloca em risco o quê? A coletividade. O Supremo vai ser chamado em outras situações, não tem a menor dúvida, a se manifestar sobre outras profissões que sejam regulamentadas e alguém esteja querendo acabar com essa regulamentação, ou que não sejam regulamentadas e que se queira regulamentar. Para quem faz da música um instrumento de valorização da cultura popular e até mesmo de transformação social, não resta dúvida. Fazer uma boa canção independe de lei, independe de documento. Exige mesmo educação, cultura, ética. Um recado que o rapper Gog, artista com raízes na periferia do Distrito Federal, transformou em música, a canção Brasil com P, que tem nome de protesto e usa apenas palavras iniciadas pela letra P. Retrata bem a realidade do nosso país e deixa claro porque a música exige liberdade de expressão. Brasil com P, pesquisa publicada à prova, preferencialmente preto, pobre, prostituta para a polícia prender. Pelos palanques políticos prometem, pura palhaçada, proveito próprio, praias, programas, piscinas, palmas. Para a periferia, para o Paranoá, para o Pedregal, para a Planaltina, pânico, pólvora, pá, pá, pá. Brasil com P, um trecho de Brasil com P, que é uma alegria muito grande, né? Poder compartilhar com a comunidade e dizer que é um produto periférico, né? O programa Grandes Julgamentos do STF fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Pedimos principalmente paixão pela pátria prostituída pelos portugueses. Prevenir isso. Posição parcial poderá provocar protestos, paralisações, piquetes, pressão popular. Preocupado.